Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast, dessa vez com essas duas autoridades, Daniel Fernandes e Eduardo Lopes. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a parte jurídica das eleições aqui de 2022 e também batemos um papo sobre outros assuntos de extrema relevância. Queria pedir a cada um de vocês que se apresentassem para a gente iniciar esse bate-papo e inicialmente dizer que é um prazer ter vocês aqui. Estamos muito felizes por isso. Muito bem, vamos começar pelo quem tem patente maior, né? Nosso desembargador eleitoral está aqui presente. É sempre um prazer receber em Arapiraca. Né, Eduardo? Me sinto assim um pouco anfitrião também, apesar de estar sendo recebido hoje muito bem aqui pelo CBC. Então você faça as honras, por favor. Eduardo Lopes. Não, eu sou Eduardo Lopes, enfim, advogado público, defensor público, né? Minha atuação específica na Defensoria Pública é no Tribunal de Justiça e Tribunais Superiores. Então, se quiser qualquer dia bater um papo sobre recurso, é minha área, gosto demais. E estou no segundo mandato, como eu disse, né? Como desembargador eleitoral, lá aqui no TRE, no nosso queridíssimo TRE. Enfim, a tribulação de campanha está imensa. Para onde eu vou, estou com meu computador, meu token, porque precisa, muitas vezes, urgentemente assinar alguma decisão. E também estou como ouvidor eleitoral, né, na nossa ouvidoria lá no TRE. Então, sou esse pai, esposo e, acima de tudo, amigo. E um cara que gosta muito de vir a Arapiraca, principalmente para ir ao chalé da culinária, comer aquele sarapatelzinho de galinha, com uma boa pimenta, um limãozinho e uma dosinha, né, Daniel? Acho que é importante. Sempre bom. Eita, fiquei com água na boca aqui, né? É sempre bom. Muito bem. E eu, me chamo Daniel de Macedo Fernandes da Silva. Sou advogado, professor universitário. Atualmente estou como presidente da Ordem aqui em Arapiraca. Já fui dirigente da Caixa de Assistência dos Advogados, diretor tesoureiro, junto com o Nivaldo, na época, em 2016 e 2018. Já fui conselheiro seccional, já fui tesoureiro adjunto da seccional também, na última gestão de Nivaldo, como presidente da Ordem. E pai, esposo, né? Mas, sobretudo, advogado. Né? E acho que esse convite para a gente é muito importante porque valoriza demais, né, Vitor e Max, pela ausência, e Kleber também, que compõe o escritório, valorizam demais a nossa advocacia, a advocacia arapiraquense, e a ideia de explicitar para quem irá assistir ao Fazendo Negócio, né, Fazendo Negócios e Direito, né, podcast, tem acesso a um conteúdo que, às vezes, torna-se difícil obter as informações. Né? Principalmente Arapiraca já é uma cidade maior, mas ainda não tem o espírito total de uma cidade cosmopolita. Né? A gente tem nuances ainda de cidade do interior e, às vezes, as informações, a saber da vida dos profissionais, o caminho que percorreram, né? Que isso sirva de incentivo, né, aos 5 cursos de direito que existem aqui na cidade. Então, vocês estão de parabéns pelo investimento em fazer que isso aconteça e que isso parta aqui de Arapiraca e convidar, né, uma personalidade importante do nosso mundo jurídico, né? Foi defensor público geral, é defensor público, recentemente foi candidato à vaga, né, pelo 5º Constitucional da Advocacia, atualmente é desembargador eleitoral também pela classe dos juristas, né, que compõem aquela corte. E é isso, Vitor. Hoje eu acho que a gente tem que explorar ao máximo, né, o que puder tirar aqui esprema aí, do desembargador eleitoral Eduardo. Show de bola. Muita felicidade para o nosso podcast ter vocês dois aqui. A gente está iniciando agora, uma ideia que nós tivemos aqui de brincadeira e colocamos em prática. Esse é o segundo que nós estamos realizando e, nesse momento, já ter 2 autoridades aqui nesse bate-papo e vamos juntos espremer aqui o doutor Eduardo.
para poder a gente colher o máximo de informações e também, doutor Daniel, se bem que em breve a gente já vai ter outro podcast aí com os presidentes da OAB para a gente tentar entender como é o dia a dia dessa atividade, advocacia privada e presidência da OAB. Show de bola. Agora o Eduardo deu uma resumida aí no currículo dele, grande. Vamos tentar captar um pouco mais aí das informações. Tá certo, então me conta. Puxa, pode puxar. Vamos falar inicialmente de como se deu o início da sua vida no direito. Universidade, como foi? Eu aprendi a amar o direito, eu sempre falo com meu pai, né? Meu pai, né? Eu sempre fui eu conto essa história, Daniel, eu contei até durante a campanha, durante muito tempo, que eu sempre fui um entusiasta do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório amplo, né? E eu digo que desde que me entendo por gente, eu não sei vocês, mas eu tenho uma irmã mais velha, né? Que sempre foi o protótipo da irmã perfeita. Aquela pessoa que não era estudiosa, comportada, obediente. Então não há peleja entre eu e minha irmã, quem era o culpado. Eu, né? Então, e mamãe com a sapiência, enfim, e a impaciência que lhe é peculiar, se tem o nome de aplicação antecipada da pena, é de minha mãe. Então, a chinela, o castigo, o banimento, a tortura já começava, né? E papai, na aplicação de uma pena de mamãe, ele fazia como determinados tribunais, lavava as mãos. Ele era o juiz de execução penal. Não, ele era o Tribunal de Justiça, a minha apelação. Eu ia ao TJ ou ao TRF pedir uma redução da pena, enfim, uma absolvição, mas ele dizia, olha, sua mãe aplicou. Por sorte de Deus, eu acho que as providências divinas são perfeitas, né? Eu morava com meus avós maternos, que eram o meu STJ e o meu STF, né? Então, eu acorria a eles sempre que tinha uma pena que eu reputava injusta. Então, eu sempre fui defensor do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, enfim, do cumprimento da pena tão somente com trânsito de julgado, e aí o STJ e o STF mesmo. E sempre é meu direito, porque via papai também atuando muito mais na área criminal, né? E gostava disso. Por algum desvio em minha vida, fui fazer engenharia em vez de fazer direito. Mas abandonei o curso de engenharia e fui fazer direito no SESMAC. Então, a minha vida no direito começou pelo meu pai que me ensinou a amar o direito, né? Eu via como ele advogava com paixão. Nunca vi um tribuno igual ao papai no tribunal do júri, confesso que nunca vi. E essa é uma das grandes frustrações de minha vida. Nunca fiz um júri com ele. Nessa vida, não vou fazer mais, obviamente. Ele se foi. Espero na outra vida a gente poder fazer um júri com ele, né? Eu fazer um júri com ele, para mim seria em outro momento, em outra vida, defendendo alguém, puxando alguém do purgatório, vamos dizer assim. Quem sabe eu faço um júri com ele. Mas eu aprendi a amar o direito com o papai, fiz direito no SESMAC. No primeiro período já quis começar a estagiar, é uma dica aos estudantes de direito que eu sempre dou. Estagie, eu acho que é a melhor forma de aprender, além, obviamente, dos livros, mas vivenciar o direito. Já fui estagiar na Prefeitura de Santa Luzia, também sou um homem do interior, sabe? Depois fiz estágio no Tribunal de Justiça, na terceira vara de feitos não privativos, se chamava assim, Dr. Henrique Gomes de Barros, né? Fui estagiar também no escritório de advocacia e tão logo já fui advogar. Já estava advogando, em que pese ainda não ser advogado, já advogava, entre aspas, e fui advogar. Então, essa foi meu início de caminhada no direito e por que eu comecei a amar o direito. Na verdade, a inspiração do meu pai. Essa foi a grande razão de eu estar aqui hoje, né? Graças a ele. E digo sempre que o direito sempre me deu tudo, né? O direito me deu alimentação, me deu criação, me deu formação, me deu lar e me deu minha esposa, né? Minha esposa também é advogada. Então, hoje também me alimento graças ao direito. Também crio meus filhos graças ao direito. E um deles já se
se assanhou a fazer direito também. Então, talvez essa história se perpetue aí durante mais algum tempo. Tem um que quer ser atleta, é a minha esperança de ficar rico, não sei o que é. Né? Também pode ser que, com Juliana também, com uma grande causa aí, eu fique rico, mas como funcionário público é impossível. Mas é essa meu início na carreira enquanto advogado, enquanto operador e amante, principalmente amante do direito. Perfeito. História interessante, muito bonita. Muito bonita. Esse período em que você cursou direito foi em qual ano? Olha, mais ou menos. Eu acabei em 2000, foi de 96 a 2000, mais ou menos. Foi de 96 a 2000. Nessa época que comecei a fazer. Fiz direito lá no SESMAC, ainda na antiga FADIMA, Faculdade de Direito de Maceió, com grandes professores. Um período muito bom, muito gostoso, né? Aprendi bastante. Me dediquei muito também à faculdade. O que eu não fiz enquanto fazia o bacharelado em engenharia, eu compensei estudando para direito. Fiz querendo fazendo aquilo que eu realmente gostava, né? Me vendo como um amante, como eu digo, das ciências jurídicas. Show de bola. O senhor chegou a exercer a advocacia privada? Exerci sim ou não, né? Nós temos que falar com o Daniel, sim. Mas exerci a advocacia privada, advoguei muito para banco, né? Advoguei na área criminal com meu pai logo no começo. Advoguei para banco, fui procurador, subprocurador do município de Santa Luzia, então já fiz o lado também do direito público, né? E advoguei na área privada, empresarial, família, advoguei. E enquanto eu advogava, eu fazia um curso para a ESMAL, né? A ESMAL tinha um curso de pós-graduação, a Escola Superior da Magistratura Alagoana. Eu fui fazer um curso para a ESMAL, e aí já entrando em outro aspecto da minha vida profissional, né? Achando que eu queria ser juiz de primeiro grau naquele momento. Eu tinha essa pretensão, enfim, eu vi em alguns professores que tive no SESMAC, enfim, algum espelhamento, né? Daquilo que a gente pretendia ser. Aí fui fazer o curso de pós-graduação na ESMAL, que era um requisito, não a fazer o concurso, mas, obviamente, ao ingresso na magistratura, né? Se você ou fazia antes ou fazia depois de passar no concurso. E lá no curso da ESMAL, eu fui chamado, aí via outro aspecto, a assessorar então o desembargador Humberto Eustáquio Soares Martins, Humberto Martins. Ele ainda era desembargador da Câmara Criminal. Ele tinha acabado de ser eleito pelo Quinto Constitucional, né? E aceitei, obviamente, né, o convite do desembargador Humberto e fui muito feliz lá no Tribunal de Justiça. Foi uma época muito feliz de minha vida. Fiz grandes amigos que carrego até hoje, inclusive o próprio ministro Humberto e todos os seus familiares, e amigos também de assessoria, enfim, e pessoas que mantêm uma relação fraternal com todos eles. E lá vi, Vitor e Daniel, a importância do Quinto Constitucional, não só para a advocacia, eu acho que para a advocacia é óbvio isso, né? É natural, mas para a sociedade, principalmente, né? A visão do advogado num tribunal, numa corte colegiada, que, em última análise, é quem decide, enfim, as questões de fato, né? É o Tribunal de Justiça ou os tribunais regionais federais, nas demandas mais de ordens, esquecendo as demandas especializadas, e vi a importância de um desembargador do Quinto, a revolução que o então desembargador Humberto fez lá no Tribunal de Justiça. Tanto de quantidade de julgamentos, né, perante aquela corte, ele zerou o gabinete dele na Câmara Criminal, e quando foi para a Câmara Civil, antes de ir para o STJ, também zerou. Acabou com protocolos para que o advogada fosse atendida
e atendido no gabinete dele. Consequentemente, isso gerou uma onda, vamos dizer assim, propositiva em todos os tribunais, em todo o tribunal. Cada gabinete via aquilo como algo que o gabinete poderia fazer. Por exemplo, o desembargador saudoso, querido desembargador Sapucaia, ele era contra o quinto. Mas ele também não queria ficar atrás do desembargador Humberto, que era do quinto. Então ele começou a julgar mais, querer julgar mais também. O desembargador Walsh, que ainda está no tribunal, que é do quinto do MP, também queria julgar mais. Então gerou um ciclo uma virtuoso, concorrência salutar, né? Salutar. A concorrência salutar, onde todos ganham, né? Quem produz e quem recebe o provimento jurisdicional. Perfeito. Assim algo que eu vivenciei, né? Que eu pude ver a capacidade de transformação de uma visão diferente numa corte, em um tribunal que ainda era muito encastelado, ensimesmado, no sentido de como serviço público não está muito próximo à população. Isso é necessário, absolutamente necessário. Né? E o desembargador Humberto, então desembargador Humberto, hoje ministro, ele se colocou a serviço da população, como fez agora no STJ quando assumiu a presidência. Né? Você viu a capacidade, os inúmeros projetos lá no STJ de articulação com escolas públicas, enfim, cidadão, canal direto, cidadão com o STJ, que ele implementou lá naquela corte. Então, para mim, de fato, é um exemplo. Né? E ele que é daqui também, né? Como o desembargador Timés também, que também leva essa visão humana ao Tribunal de Justiça, que é daqui também de Arapiraca. Então, Arapiraca é prócer aí na fabricação, vamos colocar essa fabricação entre aspas, de grandes juristas. Né? Show de bola, show de bola. É verdade. O ministro Humberto, não sei se ele é natural de Arapiraca. Não, natural não, mas ele viveu mas aqui. Era isso que eu ia dizer. Ele foi vizinho dos meus avós durante alguns anos. Né? O pai dele, promotor de justiça, Dr. Zé Martins, né, exerceu a promotoria durante um período em conjunto com meu avô também, né, Pedro Macedo, aqui na década de 60, década de 70, em Arapiraca. E daí veio esse laço, né, Dr. Zé Martins, Dona Dalva, que eu conheci, ambos saudosos, dessa convivência, eram muito próximos, né, de convívio por conta disso. Numa outra época, né, que Arapiraca não tinha sequer... O fórum era nas serventias dos cartórios, né? O juiz ia despachar lá. Né? Então, a gente também passou por um processo, né, Eduardo, muito transformador na evolução do judiciário. E aqui eu faço esse corte meio que fora disso, porque Arapiraca evoluiu muito nisso, durante um curto período. Né, proporcionalmente, por exemplo, a capital. Né, a gente saiu de uma realidade dessa, onde isso foi transformado na década de 80. Então, a gente tem aí, né, 40 anos, 30, 40 anos de transformação, onde a gente tinha aqui 2 juízes, no máximo, né, para hoje a gente tem só na esfera estadual, né, são mais de 15 juízos, né? Temos juízo federal, mais 3, né, varas, trabalhista e daí por diante. E o fato curioso que eu queria fazer o recorte, vi quando você falou que o ministro Humberto, quando chegou no tribunal, abriu as portas, imprimiu, na verdade, um ritmo de se atender ao reclamo social e de se aproximar, ou de aproximar não só a sociedade, mas a advocacia também, né, para o acesso ao gabinete, etc. E isso a gente estava falando em que época? Antes do ano 2000, mais ou menos, não é isso? O ministro Humberto, eu acho que eu sei exatamente quando ele tomou posse no STJ, porque foram 2 dias depois que meu filho nasceu. Então foi 14 de junho de 2006, ele tomou posse no STJ. Então ele ficou, acho que de 2003, acho que de 2002 mais ou menos até 2006 no STJ. E por que eu fiz esse recorte? Porque é um fato curioso que me ocorreu aqui, uma troca de datas, né, também. Se a gente observar a
nossa lei maior que rege, aí falo pela advocacia, o Estatuto da Advocacia, ele data de 94, né? Então, as prerrogativas esculpidas lá no artigo 6º, no artigo 7º, alguns lá no artigo 5º, mas o 6º e 7º, elas passaram a ter um peso, uma voz maior. Nessa época, ainda havia um período muito curto de aproximação, né? 94 para 2004 seriam 10 anos, né? Então, eu imagino como era na época a dificuldade também em quando se havia uma violação de prerrogativa, né? Por exemplo, o desembargador se recusar a receber um advogado, né? Era outra cultura, né? Assim, e diante dessa, de fato, essa observância foi perfeita, dessa novidade acerca das prerrogativas dos advogados, né? Do nosso estatuto, uma distância muito curta, né? Para se implementar uma cultura em um poder, né? Você não está implementando uma cultura de forma geral, enfim, as pessoas que do convívio, vamos dizer assim, entre aspas, normal, mas você implementar uma cultura em um poder, enfim, um poder que já vem de longas datas com seus valores, enfim, com suas formas de pensar, sem qualquer tipo de crítica, mas não é fácil, né? De fato, não é fácil. Com suas liturgias, né? É um poder ainda com muita liturgia. E tem seu lado positivo, obviamente, mas também tem seu lado negativo, né? Como tudo na vida. Então, é preciso muita coragem e disposição, né? De você ser o espelho, né? De você ser seu exemplo de uma mudança cultural de sorte a possibilitar um melhor serviço público. Afinal de contas, a prestação judicial é um serviço público, né? Por excelência, que não pode ser privatizado, concedido, enfim, terceirizado. Nós não podemos ter um poder judiciário terceirizado, obviamente. E é preciso que todos, absolutamente todos, né, e atores, né, nós advogados que exercemos munos público, Ministério Público, advogados públicos e Poder Judiciário, e aí inclua-se, obviamente, os seus servidores, que eles tenham essa consciência de que estamos para servir, né, estamos para prestar um bom serviço à população. E sem querer colocar, obviamente, culpa em ninguém, ainda falta muito para sermos razoáveis, né? Eu acho que nós ainda vamos nos decepcionar muito ainda, até que a prestação adicional seja razoavelmente boa. E há exemplo disso aí, já fazendo um contraponto sem querer, sem qualquer tipo de vaidade, eu colocar confete em cima de um poder judiciário que hoje eu estou compondo. A justiça eleitoral, por sua vez, a meu juízo, é um exemplo de justiça célere e eficiente. Pra você ter uma ideia, Vitor, Daniel, nós julgamos todos os recursos, todos os pedidos de registro de candidaturas e todas as ações de impugnação de registro de candidatura em menos de 20 dias, 30 dias. Então, estamos julgando agora recursos contra representações de propaganda ou pedido de direito de resposta. Então, é eficiente, né? Principalmente no período eleitoral, a justiça eleitoral é eficiente. Não tenho dúvida disso. Deve servir de espelho. Eu não tenho atuação muito forte na Justiça Federal, obviamente, e tampouco na Justiça do Trabalho. Não sei se poderia também servir de espelho à Justiça Estadual que nós temos, mas a Justiça Eleitoral deveria servir de espelho. Principalmente, e aí eu fazendo também uma defesa da nossa classe, da atuação do advogado enquanto fiscal, né? Nós sabemos que os braços do Ministério Público não alcançam todos os rincões, né? E a advocacia alcança. E a advocacia, enquanto fiscal, como faz na Justiça Eleitoral, deveria também ter esse papel na Justiça Comum, enfim, que nossas prerrogativas, Daniel, e aí é um pleito que eu acho que deve ser nacional, do nosso Conselho Federal, que elas sejam ampliadas, que o advogado tenha o poder de requisitar documentos, tenha o poder de
de realizar provas também, enfim, como é em várias nações do mundo, né? Nós não podemos deixar isso tão somente a cargo do Ministério Público, né? E tão somente a cargo de uma polícia judiciária, nos casos penais trato aqui, e nos casos cíveis, enfim, se for litigando contra a Fazenda Pública, a cargo da Fazenda Pública. Nós, enquanto advogados, eu sei do valor do poder requisitório que os defensores têm. Por que os advogados não têm também? Em determinado momento, queria se tirar esse poder requisitório da defensoria. Eu sempre fui contra, eu sou a favor de que esse poder seja estendido à advocacia privada. Perfeito. Né? De sorte a equiparar, porque se tirar da defensoria, a defensoria vai ficar aquém do Ministério Público também, assim como a advocacia privada. Vamos nós dois, a advocacia pública e privada, ficar pelo menos, não vai chegar no mesmo patamar, obviamente, porque nós não temos o poder de polícia, né? Mas pelo menos equiparar em alguns pontos esse poder de fiscal mesmo, né? De fiscal e de poder de gerar provas também. Bacana. E você falando desse poder de fiscalização aí da OAB, eu lembrei de uma notícia que eu estava lendo, em que pela primeira vez a OAB Seccional Alagoas ela fiscalizará todas as fases do processo de votação e apuração das eleições gerais no Estado. E o TRE ele aprovou a resolução 16.235 para regulamentar essa situação. O que é que você como desembargador e você como presidente da OAB, Daniel, poderia nos falar sobre essa resolução? O que é que isso, na prática, interfere e modifica essas eleições de 2022? Perfeito, Vitor. Eu vou fazer uma introdução para que o Eduardo possa falar com mais propriedade sobre a gênese da resolução. Né? Mas falávamos há pouco, agora nos bastidores, né, que aproximadamente 20 dias, não mais do que um mês, eu tive a oportunidade de receber um telefonema do desembargador Eduardo, que vinha a Arapiraca e queria conversar comigo e entregar um documento em mãos. Tal foi minha surpresa, né, de que ele veio falar um pouco sobre essa resolução, né, de que ele, dentro do tribunal, também encampou essa discussão para que, não só nesse pleito, mas nos próximos, não ocorram episódios, né, em que a advocacia, os advogados e as advogadas que militam no pleito eleitoral, sejam na forma consultiva ou na forma ostensiva de prestar assistência aos seus clientes, né, sofressem qualquer vilipêndio na liberdade de atuação. E mais curioso foi, eu não tinha conhecimento da resolução, passei a ter, e ele comentando que a resolução adveio de um fato próprio, né, em que eu tive a oportunidade de atuar, né, como presidente, mas, sobretudo, como defensor das prerrogativas, que foi o fato na última eleição suplementar na cidade de Campo Grande. Eu me recordo, era um domingo e eu recebi o telefonema na época de Marinella, conselheira federal, estava em Brasília, depois do presidente Nivaldo, que estava havendo algum fato, né, importante naquela eleição em que os advogados estavam sendo impedidos, né, de trabalhar. Então, eu me dirigi até lá, juntamente com a Comissão de Prerrogativas, e, de fato, me deparei lá com mais ou menos uns 20 advogados, né, todos no estado de ebulição, acuados de um canto. Quando eu recebi, me procuraram e fizeram um abaixo-assinado narrando o fato, né, que tinha. O que de fato ocorreu é que a organização da eleição, talvez por não ter as ferramentas, pecou e colocou num ginásio de esportes várias sessões eleitorais, né, com estandes, vamos dizer assim, com tablados dividindo as sessões eleitorais, eu acho que umas 8 ou 10, né, de um lado e do outro do ginásio, e queriam impedir que os advogados circulassem pelo seu interior, né? O juiz eleitoral tinha determinado, pelo poder de polícia, né, desembargador Eduardo, que os advogados deviam ficar no cantinho, sentado no banquinho, como se estivessem de castigo, né? Foi quando eu tomei essa ciência, fui lá, ouvi, né, perguntei aos funcionários do TRE o que é que tinha ocorrido. Fica todo mundo sem entender bem. Disseram que o desembargador, se eu não me engano, o desembargador Otávio, presidia o TRE, tinha passado por lá, já tinha
apaziguado a situação, mais ou menos, e tal, mas a situação de persistir o livre trânsito do advogado continuava. Então, na oportunidade, né, eu tive, enquanto dirigente de ordem, que pedir ao pessoal da comissão que lavrasse um auto de constatação de violação de prerrogativas, após ouvir e circular em todos os colégios eleitorais, né, fui até o juiz eleitoral, notifiquei-o, né, disse a ele que aquilo era entendido como uma violação de prerrogativas, ele recebeu dentro do que podia, mas percebia também que ele estava, não posso dizer que acuado, mas preocupado porque era uma eleição sui generis, helicópteros voando, carro da Polícia Federal, enfim, né, e numa cidadezinha, um colégio eleitoral, né, não sei se tem 5 mil eleitores. Talvez não. Né? Mas parece que no dia tinha mais de 10 mil eleitores nas ruas. Né? Então, toda essa mobilização, enfim. E o fato, a gênese, curiosamente, surgiu a partir disso. Né? Obviamente que na oportunidade nós noticiamos a ordem e o fato chegou ao TRE. Né? E lá, obviamente, aí sim, por um poder de precaução e, de certa forma, com a observância, né, das garantias constitucionais e estatutárias da ordem, né, da advocacia em si, adveio a resolução, né, que eu acho que o Eduardo poderia comentar para a gente o que é que ela vem garantir para esse pleito e certamente ela deverá vir a ser replicada para os pleitos futuros. Por certo. De fato, Daniel, Vitor, esses reclamos, né, eu, enquanto ouvidor eleitoral, em meados do ano passado, comecei, por bondade e honra concedida a mim pelos pares, né, eu comecei a peregrinar pelo Estado, né, para saber da advocacia, no primeiro momento, e também, obviamente, da sociedade civil organizada, quais os reclamos que teriam junto à Justiça Eleitoral, né? E um dos grandes reclamos trazidos foi justamente esse, especificamente com esse exemplo da eleição de Campo Grande. E aquilo me causou espécie. À época eu não participei da eleição de Campo Grande porque eu estava com Covid, né? Eu não pude nem ir a Campo Grande, fiquei em casa, enfim, não podia me deslocar. E essa grande preocupação da advocacia foi levada ao desembargador Otávio Prachetes, que sempre foi um parceiro da OAB, né, diga-se de passagem, aliás, todo o tribunal, e conseguimos minutar essa resolução, que ao fim e ao cabo diz o óbvio, mas é preciso muitas vezes dizer o óbvio, infelizmente, né? Nós temos ainda que repetir isso, e até que culturalmente isso seja incutido na cabeça das pessoas. Diz que o advogado tem amplo acesso, enfim, a todos os momentos da eleição, inclusive no dia da eleição, às urnas, obviamente não a cabine de votação, mas em todos os ambientes que envolva a eleição. Inclusive, aí é bom deixar claro, até diante dessa discussão que existe, enfim, sobre urna, que eu não vou entrar nesse mérito nesse momento, principalmente às vésperas de um pleito tão significativo que nós temos, inclusive para dar amplo acesso à sociedade na elaboração das mídias, nas mídias eleitorais e aí na propaganda eleitoral, quando da elaboração da zerésima, da alimentação das urnas com os dados dos candidatos. Então, a OAB, hoje, existe uma comissão junto ao Tribunal Regional Eleitoral que tem amplo acesso a todo e qualquer aspecto ou movimento ou momento do processo eleitoral como um todo, inclusive durante o dia da eleição, de sorte a facilitar e a permitir que o advogado, a advogada, ele exerça seu trabalho de forma absolutamente ampla. Então, foi uma preocupação do Tribunal Regional Eleitoral que conseguimos enfrentar, ultrapassar, dissemos, obviamente, o óbvio mais uma vez, mas era importante dizer. E eu fiz questão de vir aqui
trazer essa resolução ao Daniel, porque não tinha visitado antes como ouvidor, vim depois, então, e não deu tempo em razão daquela eleição de quinta, eu não queria misturar as coisas e preferi não fazer essas visitas enquanto ouvidor durante o processo eleitoral do quinto, e vim depois justamente para entregar essa resolução a ele e, enfim, repassei aos outros presidentes das subseções, né? E espero que não tenhamos problemas, mas se tivermos problemas, estamos também prontos para agir. Estaremos de plantão também no dia da eleição, esse domingo próximo, né? E espero que corra tudo bem, com a maior tranquilidade possível, que os advogados e as advogadas exerçam seus mistérios como devem exercer com absoluta liberdade. Eu queria só complementar, Eduardo, dizer que eu acho que não é só dizer o óbvio. Às vezes a gente peca por não dizer aquilo que parece óbvio. Eu acho que a gente tem que dizer mesmo. Eu queria parabenizar, né, essa iniciativa e o trabalho do tribunal por deixar estampado sem qualquer nebulosidade. Digo isso porque a gente vem acompanhando os pleitos e nas duas últimas eleições o tribunal teve lançado também resoluções, mas não tão evidentes e claras como a presente, né? Sempre ficava uma dúvida, não, o advogado ele pode atuar, é livre, mas ele não pode acessar os espaços, né? E sempre ficava nesse jogo, né? E essa agora eu acho que veio para sepultar qualquer dúvida e fazer valer, né, como eu disse, as garantias constitucionais e estatutárias do nosso Estatuto da Advocacia. Perfeito. Então, Daniel teve uma atuação bem ativa na fonte, né, do problema que gerou a necessidade da resolução, e Eduardo teve uma atuação bacana na criação da resolução. Show de bola. Bora. Muito bom. Parceria boa. Sem nem saber, tá vendo? As coisas confluíram aí, que quem ganha certamente é toda a advocacia, né? Era um ponto regionalizado, mas eu acho que a advocacia que atua no ramo eleitoral em todo o Estado sai fortalecida. E o tribunal mais ainda por exatamente, Eduardo, promover a maior transparência e acessibilidade às fases eleitorais, sejam elas as chamadas pré-eleitorais, como a execução da eleição em si, facultando a advocacia atuante, obviamente, né? A gente precisa ressalvar que é o advogado que esteja trabalhando no pleito eleitoral, munido do seu instrumento de mandato, né? Para que atue livremente com as liberdades e garantias que a gente tem. Perfeito. E muito bacana também que no pós-resolução, Eduardo veio até Arapiraca, ter uma reunião com o presidente da ordem local para tratar da resolução. Essa vinda a Arapiraca, ela também tem a ver com essa situação do desembargador delivery. Você é conhecido como desembargador delivery, é por isso, é algo parecido. Foi assim, me apelidaram disso, né? Não foi um cognome que eu me pus, não, mas me impuseram e eu trato com bastante tranquilidade. Como eu digo, nós, enquanto servidores, devemos servir, né? E colocar, ser prático na tentativa das resoluções de problemas, né? Essa situação do desembargador delivery foi colocada por um amigo advogado. Eu estava num banco ali na parte baixa de Maceió e me liga um advogado, né? Desembargador, estou precisando entregar os memoriais, despachar um processo com você. Quando é que pode ser? Eu digo, rapaz, pode ser agora. Eu estou aqui em frente ao seu escritório, deixa eu acabar aqui de ser atendido e eu atravesso. Não, você vem aqui e vou. Não tem dificuldade nenhuma. Eu estou indo para aproveitar e tomo seu café, que é um café muito bom, inclusive eu recomendo. Então, eu cheguei lá, recebi, tomei o café, debatemos no escritório. Na saída, eu encontro com um amigo. O que ele está fazendo aqui? Não, vim pegar esses memoriais aqui. E agora o desembargador delivery que vai ao escritório do advogado. Eu digo, rapaz, não tem dificuldade nenhuma, sem problema nenhum de ir a qualquer lugar. Inclusive, eu acho que deveria ser tratado isso com absoluta naturalidade, né? Por exemplo, eu estou aqui agora, tem um problema urgente ou não urgente, para resolver de alguma situação no TRE. Eu vou agendar com o advogado lá em Maceió, o advogado daqui, eu estando aqui. Se você tiver alguma coisa para despachar comigo, Vitor, você, Daniel, agora acabou aqui,
vai ali numa sala, despacha sem dificuldade nenhuma, de forma absolutamente prática, de sorte de facilitar a vida minha, a sua vida enquanto advogado, de alguma advogada, e tentar solucionar esse problema de forma mais rápida possível. Mas a história do desembargador delivery foi essa, mas esse é um caso de inúmeros, né? Eu já atendi em café de posto, fui tomar um café, eu encontrei um advogado, eita, rapaz, tá precisando entregar Você está com ele? Não posso mandar pelo WhatsApp? Pode, mas o caso é esse, aquele. Às vezes estava no escritório do Cleto, do amigo meu, um advogado me liga, numa sexta-feira à tarde, preciso conversar com você. Estou indo de Ouro Branco, estou chegando em Maceió agora, preciso conversar. Eu disse, olha, o tribunal está fechado já, mas se você quiser, vem aqui para o escritório do meu amigo, encontro numa sala reservada. Não coloco qualquer empecilho a atender quem quer que seja, e não só enquanto magistrado. Eu acho que isso é mas enquanto pessoa, enquanto amigo, enquanto, enfim, parente, ou não. As pessoas também, eu sou defensor público, vocês imaginam a demanda que nós temos, né? Muitos assistidos da defensoria, meus clientes, têm meu telefone particular e me ligam, né? Hoje eu resolvi um problema de um divórcio de uma senhora que foi morar na Alemanha, ela mandou um WhatsApp já para resolver outro problema dela, enfim. Eu vou exigir que ela venha para cá para poder ser atendida pela defensoria pública na minha sala? Não há razão para isso. Então, eu busco ao máximo essa resolutividade, essa praticidade na resolução de problemas e não colocar qualquer tipo de empecilho a atender quem está precisando. Eu acho que isso é muito positivo e agrega o que foi dito no início. A sensibilidade e a valorização a qualquer corte da participação de quem milita na advocacia, seja ela privada ou seja ela pública. Né? Essa humanização e acessibilidade, né, empolga, movimenta, né, provê aquilo a quem precisa. Digo isso porque a gente sente, todo mundo aqui milita, né, às vezes, eu não digo só no encastelamento das cortes, mas a relação hoje às vezes entre um magistrado e um advogado, ela tem sido buscada, sobretudo pela magistratura, com uma repugnância, uma afastabilidade, ou seja, ter um contato com o advogado pressupõe alguma malícia, né, algum fato que leve à suspeição daquele encontro, quando é exatamente o contrário. Né? Essa relação entre magistratura e advocacia, ela precisa ser a mais próxima possível, como eu já ouvi e de fato às vezes o melhor assessor do julgador é o advogado. Perfeito. Que é quem vai aduzir as razões, que é quem vai levar, que é quem vai facilitar o desfecho, seja ele por quem está promovendo uma ação, seja ele por quem está defendendo a ação. Então, exatamente essa proximidade, né, Eduardo, entre quem vai julgar, a ter o acesso a quem está representando uma parte e outra para formar um melhor juízo, é imprescindível e não afastar. Você me bota aqui no papel, você me bota aqui no papel e quem vai dizer sou eu, o que é. Né? E às vezes o papel, por melhor redator que seja o advogado, né, não transparece às vezes uma minúcia, um ponto, uma observância, o sentimento, né, até para que o julgador julgue, rapaz, esse cara aqui está querendo me engabelar, né? Isso aí não procede. Então, eu acho que falta isso, falta muito. Falta mesmo. Né? Falta, e assim, e eu vejo isso enquanto magistrado, a importância desse contato, sabe, e Daniel, e Vitor, e a todos os advogados aí vai um conselho, né? Eu enquanto advogado de corte, né, eminentemente Tribunal de Justiça e Tribunais Superiores, vejo a necessidade de despachar processos, entregar memoriais e fazer sustentação oral. Primordial isso. E, enquanto magistrado de corte, também vejo essa necessidade. Quantas vezes eu mudei meu voto em razão de despacho de memoriais? Perfeito. Tirei um processo de pauta recentemente e mudei meu voto em razão de despacho de memoriais. Perfeito. E quantas vezes eu pedi vistas de processo em razão de sustentação oral também. Então, essa proximidade de advogado, da advogada com o magistrado,
é imprescindível. Imprescindível a boa prestação jurisdicional, não só o serviço de atender em si, mas o serviço de entregar um bom julgado, né? Isso é primordial. E esse contato advogado, magistrado, advogada, magistrada, é imprescindível. A meu juízo, eu vejo isso tanto de um lado, enquanto advogado, como do outro, enquanto magistrado. Perfeito, é digno de parabéns essa humanização como julgador para com a advocacia e com o cidadão. A gente, no dia a dia, e não é difícil ouvir relatos tristes, como, por exemplo, de um magistrado que, para despachar com um advogado, exige a presença de uma terceira pessoa. É o que eu acabei de falar. Na sala. Para mim, a presunção, né? É uma criminalização da atividade da advocacia. É um absurdo. Você tratar com um advogado é você tratar sob suspeição de algum... Você já está tratando, né? Um advogado vai ser sempre suspeito para tratar com um magistrado? Absolutamente. Estou dizendo isso, não generalizando, mas é o que recorrentemente nos chega, né, aos ouvidos, e às vezes a gente se depara com essa situação, né? Não, o doutor aqui, chama um assessor aqui, está presente para ver isso, né, que não está vendo. Não existe. Eu acho que o pressuposto principal é partir da idoneidade de ambos. Sem dúvida. Né? Eu acho que esse é um valor que a gente tem perdido, sabe, Eduardo? Esse é o principal ponto de partida da relação, né, advogado parte com quem julga, né? Então, o inverso é que é a exceção. Perfeito. E existe. A gente sabe que existe, né? Mas, de fato, eu acho que precisa essa aproximação e acabo repetindo, sem querer ser redundante, né? Mas é esse valor que o Quinto Constitucional promove. Sem dúvida. Perfeito. Essa mentalidade, assim, a gente percebe no dia a dia da advocacia, em alguns magistrados já com um certo tempo de carreira, mas eu particularmente verifico muito também nos magistrados recém-possados, que ele até está se habituando ali como lidar com essa função, com essa atividade, e é algo que se os desembargadores, como eu já percebi conversando com alguns, que eles tentam bastante colocar essa ideia de que tem que ser tratado com naturalidade esse tipo de relacionamento, né? Desde o momento ali da preparação, eu acredito que acaba passando a mensagem para esses novos magistrados que é importante, né, ter essa visão, ter esse relacionamento, essa abertura. E como o Daniel falou, na prática, o magistrado ele até percebe nessa conversa com o advogado quando o advogado ele está com uma certa malícia ali, quando ele não está colocando no papel 100% da realidade, e essa conversa até para isso facilita, até para dar um não, né? Muitas vezes a pessoa ia numa visão diferente, chegou ali conversando, não sentiu aquela sinceridade toda, percebeu uma contradição, e acaba que o objetivo ele acaba sendo o contrário, né, para o advogado, mas para o magistrado foi o fiel da balança. Então, meus parabéns. Obrigado. E principalmente por ser um defensor público, que essa visão ela é mais latente naquele que já sofreu mais esse tratamento infeliz, vamos dizer assim, como advogado privado, que é o que a gente mais percebe. E o senhor, como defensor público, tem essa visão. Isso daí é muito, muito importante para a gente como advogado. É importante, mas eu sofro também. Assim, enquanto advogado público, eu sofro muito. Sofri muito também no começo da carreira, enquanto defensor. Sofri enquanto advogado privado. Vi meu pai sofrer, né? Vejo minha esposa sofrer também. Então, assim, as dores são muito semelhantes, bastante semelhantes. E isso perpassa necessariamente, Vitor, pela sensibilidade de cada um, né? Eu acho que depende muito disso, né? Da sensibilidade de cada magistrado, de cada membro do Ministério Público, de cada advogado, de cada advogada nessa interlocução. Eu acho que nessa boa interlocução quem só tem a ganhar ao fim e ao cabo são os donos de serviços públicos, que é a população, né?
Eu acho que é isso. Entregar uma boa prestação jurisdicional, justa e de qualidade. Perfeito. E você mencionou também, deu uma dica aí para nós advogados, que seria interessante despachar com o magistrado, sustentar oralmente. Se puder nos explicar melhor, aí, nos dê mais umas dicas aí, que isso é importante para a advocacia. Tem muitos jovens advogados que não sabem como fazer, se vale a pena sustentar, Não, se vale a pena despachar. Vale muito a pena sustentar, é imprescindível sustentar. Vale a pena preparar memoriais, não sei qual a estratégia de Daniel, mas assim, ele pode até falar também, e eu acho que ele deve falar, é interessante que ele fale, enquanto memoriais mais conciso possível, né? Não dá tempo de ler, não vai dar tempo de ler. Se puder resumir em 3, 4 laudas, é o ideal, no máximo, né? Esses memoriais. E a elaboração de uma sustentação oral também muito objetiva, né? Eu aprendi muito com minha esposa a fazer sustentação oral, bastante objetiva, de fixação de fatos incontroversos, né? Isso é primordial, você vê o que é incontroverso naquela demanda, vê o que é controverso, e o que for controverso, você diz que acredita que se deu de determinada forma com base em prova tal, e o direito a ser aplicado à espécie, né? Então, uma boa sustentação oral se resume a isso. E os bons memoriais também é isso, de forma bastante concisa. Daniel pode falar também melhor. De fato, Eduardo, eu tenho algumas experiências práticas que a gente aponta, de fato, como sucesso e como transformadoras, até mesmo na minha advocacia, né? A título pedagógico, a gente, no escritório, tinha uma causa que, naquele momento, era a causa do escritório. Um cliente importante, não era daqui, numa demanda repetitiva, com mais de 100 processos idênticos, onde o julgamento do primeiro poderia puxar um fio ou para a salvação do cliente ou para desastre total, né? E o fato curioso é que tratava-se aí de uma demanda trabalhista, outra seara, no TRT, mas nós tivemos, né, porta a porta, cada desembargador que compunha a turma, né, e na época o desembargador relator estava afastado, era um juiz convocado que estava lá, e nós despachamos os memoriais, despachamos, né, o processo, e o voto tinha se iniciado, né? Como a gente tinha despachado em todos os gabinetes, um outro desembargador já suscitou uma possível divergência, né? Aquele juiz relator recuou, retirou o processo de pauta e pediu que eu fosse ao gabinete dele. E aí eu fui explicar a questão toda da complexidade que tinha uma questão de norma internacional, de tratado, e repercussão daquilo na seara trabalhista, etc. e tal, e o voto mudou, né? Perfeito. E a partir daí a importância também, né? Até unificar o entendimento do pleno, todo recurso que chegava a gente foi fazendo, subindo, todo recurso. A gente tinha as sentenças improcedentes, subia com o recurso. Despachava em todos os embargadores. A gente lá no escritório só sossegou quando formou unanimidade nas turmas. A súmula Daniel Fernandes. Né? Mas, de fato, foi uma demanda que poderia arruinar a atividade daquele cidadão, né? E ficou claro, né, que, naquele caso, não incidiria ali uma responsabilidade solidária. Então... Certo. E complementando a questão dos memoriais, de fato, advogar só se aprende advogando. A gente escuta isso e parece que é a maior verdade que existe, não tem outra forma, né? Daí a importância de um estágio, né? De você iniciar, de conhecer a atividade dentro do escritório de advocacia, mas só aprende advogando. E com o tempo você faz memoriais ali com 12 laudas. Praticamente você repete a apelação dentro do memorial. E você vai aprendendo que o que o Eduardo falou, daquelas 12 você consegue transformar facilmente em 4, né? Pensando quais são os pontos que você quer reverter, chamando a atenção, né,
seja para um entendimento já do próprio tribunal, já daquela Câmara ou daquela turma, né, ou de um tribunal de instância superior, e focando exatamente naqueles fatos incontroversos em que os julgados se aplicam. Pelo menos é isso que eu, com o tempo de advocacia, né, foi amadurecendo. E confesso que a gente não sabe de tudo e a cada dia, a cada causa, a gente aprende a fazer de uma forma diferente e vai aperfeiçoando, né? Mas eu acho que vale muito a pena, né, a quem está nos assistindo, a quem vai nos assistir, sobretudo o público acadêmico, né, pensar nisso, né, que advogar só se aprende advogando, estudar só se aprende estudando, né, e é importante escutar, né, a quem já andou um pouquinho, para que a gente não cometa os mesmos erros. Cometamos outros, né, e aprendamos com eles, mas que não cometamos mais os mesmos. Perfeito. A gente na advocacia aqui observa muito que esse aprendizado ele se relativiza muito no sentido de que muitas vezes a gente tem uma atividade, tem uma vitória, um determinado processo e aquele mesmo caminho que você percorreu, em outro lhe trouxe uma derrota. Então, o advogado também ele tem que ser muito flexível, né? Tem muitas situações que a gente vai na prática aprendendo e muitas vezes a gente abre um manual e o manual diz, o caminho é esse, mas existem vários caminhos aí que podem levar à vitória. Show de bola. Eduardo, então, no caso, a vida pública do senhor, de você, iniciou como assessor do nosso Tribunal de Justiça e, em sequência, se tornou um defensor público. Fiquei sabendo que foi o defensor público mais jovem de carreira do... Isso, assim, não, eu fui da primeira turma de defensor público, assim, de fato, depois da Constituição de 88, né? Certo. Se criou a Defensoria Pública, salvo engano, em 2001, salvo engano. E nós... o primeiro concurso foi em 2003, certo, né? 2003 foi o primeiro concurso. E eu passei nesse concurso... A função de defensor era dos procuradores de Estado, né? Era quem fazia... Na verdade, antes, em 86, salvo engano, existia a Defensoria Pública aqui. Inclusive, teve concurso para defensor. Tutimés fez esse concurso, salvo engano, Fernando Guerra, queridíssimo Fernando Guerra, Tutimés também. Omar desse concurso. E, em determinado momento, fundiu, as carreiras foram fundidas em procuradores de Estado. Aí, com a Constituição, criou-se, né, de fato, a Defensoria Pública com o Estado Constitucional. Mas o primeiro concurso aqui em Alagoas foi em 2003. Então, fazemos agora que já 17 anos, já? 19 anos de concurso, do primeiro concurso público. E eu, assim, passei nesse concurso, né? E não existia nada na Defensoria. Ganhou uma caixa com um calhamaço de papel, uma resma de papel, enfim, computador, não tinha estrutura zero, como se diz. Aí fundamos a primeira associação de defensores públicos, né? E eu fui o primeiro presidente da associação dos defensores públicos. Comecei como titular de 2 comarcas, para você ter uma ideia como era, Capela e Atalaia, foram as minhas primeiras comarcas, queridíssimas Capela e Atalaia. Depois vim para as áreas da fazenda estadual e municipal, né? E o núcleo das ações atípicas. E logo depois, por bondade do então governador Teotônio Vilela, me chamou para ser o defensor público geral, né? Nós não tínhamos defensor público de geral de carreira. Quem fazia a Defensoria Pública Geral era uma procuradora de Estado, querida doutora Idelva. E ele me chamou para ser defensor público geral, e eu fui o primeiro defensor público geral de carreira, né? E o mais novo do Brasil, com 30 anos e 8 meses, a responsabilidade do governador Teotônio Vilela, né? E a minha também, né? A minha, me colocar no cargo de tamanha envergadura, com 30 anos e 8 meses de idade, e carrega esse recorde até hoje, né? Como o defensor público geral mais novo do Brasil. E lá, também por providência divina, ou sorte, foi quando passou a emenda constitucional da reforma do judiciário, que concedeu à Defensoria Pública
o status de ser uma entidade autônoma, né, com 12º, enfim. Aí, enfim, conseguimos muita coisa, inclusive, né, fortalecer a Defensoria Pública do Interior do Estado e, principalmente, aqui eu falo por conhecer mesmo a realidade aqui de Arapiraca, de permitir a cidade de Arapiraca uma Defensoria Pública pujante, né, com membros que honram o serviço público como toda, a advocacia pública e a instituição. Perfeito. Falar em Defensoria Pública de Arapiraca, conversando com o André Chalub, ele mencionou a grande importância da atuação sua, Eduardo, aqui para a Defensoria Pública de Arapiraca. Ele mencionou as disputas, né, as brigas, né, os embates que vocês tiveram para poder dar essa valorização à Defensoria Pública daqui de Arapiraca. Se pudesse nos falar um pouco sobre como foi que se deram essas situações. Isso. Aqui nós não tínhamos uma sede própria, né? Nós buscamos um terreno para a construção dessa sede. Não fui eu quem a construiu, foi já o defensor-geral Daniel, que me sucedeu, Daniel Conforado, querido amigo. Também o aumento do número de vagas aqui de defensores públicos, né? Tivemos embates importantes aqui com a desativação de um presídio para a construção do presídio do Agreste também. Foi um embate importantíssimo. Queria fechar esse presídio e numa luta muito grande, capitaneada também pelo André, nós conseguimos que esse presídio ficasse aberto até o término do presídio do Agreste, de sorte a evitar que a população tivesse que se deslocar para visitar seus parentes, eventualmente segregados, né? Então, assim, Arapiraca sempre contou com uma atenção muito grande da instituição, por ser também esse núcleo, né, um núcleo a referência no interior do Estado, né? É uma cidade muito centralizada, onde todos se acorrem a Arapiraca, né? De todos os lugares. Você vê que Arapiraca tem perto de Penedo, o Penedo vem para cá, Delmiro, Santana, Palmeira. Então, é uma cidade muito bem situada no nosso estado, uma cidade com um comércio muito forte, com um povo muito trabalhador, que cresceu e vai crescer muito mais ainda pela capacidade produtiva da população e principalmente a inteligência, né, a criatividade do povo arapiraquense imensa, e precisa, né, de serviços públicos de qualidade, tal qual é a Defensoria, também é a OAB. Você vê o crescimento da nossa querida subseção aqui, capitaneada pelo Daniel. Hoje, a quantidade de advogados hoje, né, Daniel? Você pode falar até um pouco mais. Agora já passando de entrevistado a entrevistador, tá? Passando a bola aí a Daniel também. Não, mas é verdade. Eu comentei no início, né, a situação do judiciário, como era reduzido, como hoje se encontra, mas isso se reflete, obviamente, em tudo aquilo que circula que circunda todo o sistema de justiça, né? Esse ano, Eduardo, Vitor, a gente completou, né, em junho, 40 anos de instalação da subseção aqui em Arapiraca, né? Foram 27 advogados que subscreveram o pedido de criação da subseção na época, né? Dentre eles, fato curioso, a gente já mencionou, o hoje ministro Humberto Eustáquio Martins, né? 4 mulheres advogadas, né, subscreveram. E hoje nós já batemos os 1.200 advogados vinculados à subseção Arapiraca. Lembrando que a gente tem uma população, né, ainda flutuante, como você mesmo falou, que acaba vindo advogar aqui em Arapiraca, que vem de Palmeira, que vem de Penedo, que vem de Delmiro, que vem de Santana, né? O próprio sistema promove isso por conta de vara de trabalho, né, por conta da Seção Judiciária Federal, por conta de algumas varas especializadas, né, Ministério Público do Trabalho, varas trabalhistas, né? Então,
sem falar no número de advogados, de fato, da jovem advocacia, que eu acho que hoje já bate aí quase 40% desse número de inscritos, né? E que brevemente quem vai estar comandando. O jovem advogado, para que fique claro, são aqueles que têm menos de 5 anos de advocacia. Já passei dessa fase. Né? Então, para ver o volume dentro do total é muito grande. Né? E cada vez mais a gente precisa dar bons espelhos para essa turma. Eu sou testemunha da seriedade com que a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui subseção de Arapiraca, ela é presidida pelo Daniel. Eu sou uma testemunha disso, que eu e meus sócios, a gente sempre teve um certo pé atrás, né? E eu não tenho receio nenhum de falar disso daqui, com relação à atuação da OAB, diante de algumas situações que a gente já tinha passado. Mais recentemente, nós precisamos de uma atuação mais direta da OAB. Fomos sem acreditar tanto, para ser sincero. E quando o Daniel ouviu nossos reclamos aí, de imediato, sentou aqui do lado e juntamente com o nosso time aqui, defendeu brilhantemente a classe da advocacia. E até hoje, qualquer situação que vem acontecendo na advocacia aqui, a gente vem comunicando ao Daniel e prontamente tendo um respaldo aí, uma atuação bem ativa mesmo, bem positiva para a nossa classe. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente vê, conversando com alguns advogados, que eles não sabem o poder que a OAB tem. Mas esse poder, ele, para ser bem usado, bem usufruído, ele precisa de um representante que saiba usar ele, esteja disposto a usar ele para o bem da classe. Então, isso é um depoimento, uma confissão aqui, e parabenizo o Daniel por essa situação. Já falei sobre isso com o Daniel várias vezes. Toda oportunidade que eu tenho publicamente de falar sobre a OAB que o Daniel está, eu menciono essa situação. Então, os parabéns aí novamente para essa forma como você vem conduzindo a nossa classe da advocacia aqui em Arapiraca. Vitor, eu agradeço muito pela deferência, né? O grau de consideração e amizade, né, faz com que ele fale palavras tão bonitas e que envaidecem, né? Mas que não devem envaidecer jamais, né? Na verdade, a gente está para cumprir uma missão e enquanto a gente tiver para cumprir essa missão da melhor forma possível, a gente vai tentar atender, né? Lógico que a gente não tem braço para tudo, a gente não tem perna para tudo, e aí fica a mensagem de que o principal defensor, né, da advocacia e do seu sustento é o próprio advogado, né? É preciso que ele tenha essa consciência, né? A gente está com uma função precípua de representante de classe, mas que nem sempre a gente vai conseguir atender, porque muito precisa partir do próprio advogado. É isso que a gente luta, é criar essa consciência, é formar uma advocacia de base, aquela advocacia que saia da faculdade sabendo o que é advogado, sabendo o que é o advogado, qual é o munus que ele exerce, quais são as garantias da profissão, né? Só assim a gente consegue dirimir, junto com a presença do Quinto Constitucional, né, às vezes os desnivelamentos, né, que deveriam ser inexistentes, conforme preceitou nossa Constituição Federal, né, com relação, sobretudo, à hierarquia, né? Então, é uma luta árdua, é difícil, mas a gente procura, dentro da medida do possível, Vitor, sempre chegar junto, e procuraremos chegar não só de quem clame, mas aqueles também que às vezes não têm, né, a força de chegar até a gente para reclamar algo, e a gente está sempre alerta a isso, né? É um exemplo, né, que, como eu disse, sem imaginar, mas uma provocação, uma determinada situação acabou reverberando e alguém foi lá, abraçou e veio a resolução que garantiu algo que naquele momento afligia um determinado número de advogados, e que isso, obviamente, vem garantir aí toda a advocacia, uma atuação, né? Eu costumo ser o Marco Aurélio lá do TRE, né? Eu divido, fico às vezes vencido, né? Mas agora eu vou com o relator. Eu estou com você, Vitor. Esse reconhecimento do trabalho de Daniel, né? Que é uma liderança, enfim, não só na advocacia aqui de Arapiraca, mas toda a região e de Alagoas. Inclusive, eu falei a Daniel, quando vim trazer essa resolução,
Um sentimento que eu tive enquanto candidato ao quinto é que qualquer eleição de OAB, dois aspectos não podem ser mais, vamos dizer assim, colocados em segundo plano. Primeiro, a participação feminina, obviamente, né? Isso já está muito bem aposto, né, na última eleição da OAB, mas eu acho que vai ficar muito mais evidenciado nas próximas. E aí me deixa aqui o reconhecimento do trabalho da Cláudia, daqui da Arapiraca, nessa eleição de quinta absolutamente impecável, né? Uma pessoa que mereceu chegar e chegou na lista sextupla por méritos próprios e por seu trabalho e pela forma muito liana, muito cortês, muito amiga, muito simples de ser. E segundo, além da participação feminina, e aí vem o exemplo da Cláudia, a participação da OAB de Arapiraca em todos os pleitos que envolvam a advocacia regional no sentido de Alagoas, né? Na presidência da OAB Alagoas, né, nessa disputa de ocupar espaços não como coadjuvantes, mas de protagonismo mesmo nesse papel tão relevante, já muito bem colocado e espelhado e evidenciado nessas eleições do quinto com o papel da Cláudia, com o papel de escola, né? E aí eu deixo isso a cargo dos líderes daqui, Daniel, você é um deles, de buscar esses espaços, granjear esses espaços, pleitear esses espaços e ocupá-los, efetivamente ocupá-los. Perfeito. Então, responsabilidade, mas hoje o entrevistado é... Show de bola. E vocês falando de aprender a advogar, tem outro depoimento da confissão a fazer, que eu fui estagiário da Defensoria por 2 anos, tive o prazer de ser estagiário do André Chalub, é uma pessoa também muito humana, e extremamente dedicado, ao mistério dele, que eu tive como comprovar isso, né? Eu sou uma testemunha ocular da seriedade com que é encarada a atividade da Defensoria Pública aqui em nosso estado, e é algo que se complementa, né? Essa atuação aí da Defensoria e da OAB é algo que se complementa, que é muito importante que ela seja tida de maneira harmônica, né? Como ocorre, e complementar, né? A advocacia pública, a advocacia privada, o poder judiciário, e é isso, são órgãos essenciais aí para a cidadania. Perfeito. E show de bola. Eu queria fazer uma outra pergunta a vocês sobre a vida acadêmica de vocês como professores. Como foi? Se teve, se não teve, se ainda existe, caso tenha ocorrido. Bom, deixa eu começar então. Mas né? a sua eu comecei... Tem de sucesso, né? Eu comecei, na verdade, meio que numa paixonite, né? Que você vai desenvolvendo pela docência, enquanto eu fazia o curso de pós-graduação em Direito Civil. Retirei um período, fiquei para estudar, né? Fui até São Paulo, passei 1 ano, um pouquinho lá, me dedicando a isso, e naquele tempo, aí eu recebi um convite de alguns professores que lecionavam na graduação. Daniel, complementa aí a extensão com docência do ensino superior e você vai ser meu professor assistente. E foi uma experiência que a porta de entrada já foi, né, animadora e assustadora, porque lá a gente entrava na sala de aula, tinha 130 alunos. Né? Na época, na FMU, ali na Rua da Liberdade, chamada Casa do Direito, era um prédio só do curso de Direito, né? Com inúmeras salas, um corredor mesmo, só do o batalhão de elevadores, eu acho que tinham mais de 7 ou 8 elevadores, né? E turmas gigantes. Então, ali eu comecei, né? Os professores mandando prova para eu corrigir, trabalho para eu corrigir, davam a aula e depois, no finalzinho, eu entrava para complementar e etc. E quando eu voltei, então eu comecei a advogar e a ensinar, né? Então, eu ensinei lá no SESMAC, em Maceió, ensinei na Raimundo Marinho, em Penedo, no IESC, aqui em Arapiraca, extinto, na Unirb,
e cursinhos preparatórios para concurso. E aí veio essa docência que já vai aí alguns anos. Eu acho que 2008 para cá são 14 anos, né? Quase 15 anos de sala de aula. Né? No momento não estou lecionando, até porque eu acho que eu não daria conta nesse momento atual. Né? E essa foi a minha experiência, mas é uma renovação. Às vezes você chega na sala de aula, principalmente no curso noturno, exaurido pelas atividades diárias, mas ali não sei o que é que dá, você rejuvenesce, você, né, vem algo e você troca uma ideia e é um aprendizado. Cada aula é um aprendizado. Às vezes a gente pensa que está ensinando, mas a gente está aprendendo muito mais do que ensina. Eu ensinei pouco. Eu fui professor de processo civil da CEUNE. É uma matéria que, enfim, que eu sou apaixonado, né? Mas era um processo civil diferente, era processo de procedimentos especiais, se não me engano. Eu comecei a dar aula de procedimentos especiais, até a mesma matéria que Juliana dava, minha esposa. Mas ela fazia na FAO, acho, se não me engano. E depois fui professor de prática lá na CEUNE, né? Mas o meu grande problema foi tempo. Tempo, né? Tempo de dedicação à vida acadêmica. Não só à sala de aula em si, mas, enfim, a todos as perfumarias que envolvem a sala de aula, como preparação de aula, prova, elaboração de prova, correção, esses outros aspectos que circundam, né, a atividade da docência, e são importantes também. Mas eu sou filho de 2 professores, eu devia gostar mais da aula, não gosto tanto, né? Eu devia gostar mais da aula, mas ainda o faço de forma esporádica quando sou chamado, né? Quando sou chamado a fazê-lo, faço e gosto de fazer, tanto no aspecto eleitoral quanto no aspecto processual civil mesmo. E aí, o que eu gosto sempre de ser assim. Qual é a sua paixão? O que é que você gosta? De recurso especial, né? Quando vocês tiverem um recurso especial para fazer, pode mandar para mim, que é uma das coisas que eu gosto de fazer mesmo e faço com prazer. E gosto de falar sobre recurso especial. Então, se tiver alguma aula para dar aí sobre recurso especial, estou à disposição, viu? Fica à vontade. Fica a dica aí, né? Fica a dica, muito bem. Show de bola. Então, hoje você divide a atuação como defensor e desembargador. Isso. Como é que faz para exercer uma só pessoa, 2 funções que ocupam tanto tempo a desembargadoria eleitoral, a magistratura eleitoral, né, toda ela é paga através de jetão. Nós não temos subsídios, né? E por não termos subsídios, obviamente, nós não teríamos também os impedimentos que via de regra, acometem o Poder Judiciário como um todo, né? A magistratura como um todo. Então, nós não estamos impedidos, enquanto desembargadores eleitorais, no caso os juristas, do exercício da sua função primeira, entre aspas, que é a advocacia, seja pública, seja privada, e também os outros magistrados também não, né? Há desembargadores, por exemplo, que se afastam. O desembargador Praxedes, presidente, durante esse período eleitoral, se afastou do gabinete dele no TJ, mas não que seja obrigatório. Assim como os magistrados lá, né? Existe magistrado de primeiro grau que também exerce sua função ainda como juízes de varas ou de juizados e também como desembargadores eleitorais, assim também como um magistrado o juiz federal que compõe a corte. E isso é reflexo no TSE também. O que nós estamos impedidos enquanto magistrados eleitorais é de atuar como advogados na esfera eleitoral. Aí sim há uma possibilidade de exercer a advocacia na justiça eleitoral em qualquer delas, né, obviamente, seja aqui no nosso TRE ou no Brasil todo e também no TSE. Mas não temos o impedimento do exercício da atividade fim. E tem que me desdobrar, né, enquanto advogado público. Isso
a noite fica pequena, né? A manhã fica longa e por aí vai. Tem que se desdobrar, enfim, buscar um apoio muito forte nas assessorias, que é imprescindível, né? Tanto do TRE quanto na própria defensoria, as pessoas que nos ajudam, estagiários, assessores, isso é imprescindível, enfim, para qualquer atividade hoje, não tenho, principalmente na advocacia, não tenho dúvida disso, mas por enquanto estamos dando conta, né? E ainda dá tempo de vir aqui fazer um podcast e bater um papo aqui com você, Vitor. Podcast Delivery. Delivery. Perfeito. E como defensor público, eu imagino que você tenha tido vários desafios, mas eu queria lhe perguntar assim, qual teria sido seu principal ou maior desafio como defensor público na sua carreira? O principal desafio na carreira administrativa foi elevar a instituição ao patamar que ela deveria estar, né? De valorização da carreira, com subsídios equiparados com magistratura e Ministério Público, evitando a evasão, né? Chegavam defensores públicos, faziam concurso 1 mês, 2 meses e iam embora. Então, era uma evasão muito grande, enfim, a gente não tinha uma continuidade nesse serviço público. E da valorização da instituição jurídica, vamos dizer assim, da instituição, com leis que permitissem o exercício pleno da nossa atividade fim, né? Esse foi o principal desafio. Mas enquanto na minha atividade fim, né, eu tive grandes desafios. Um recentemente foi brigar, aí, por incrível que pareça, pelos honorários advocatícios fixados por equidade pelo TJ, né? O TJ tinha nas causas envolvendo saúde, principalmente. Então, tem centenas de recursos especiais e, graças a Deus, o TJ acabou por afetar esse tema e julgar que é impossível fixar por equidade honorários advocatícios, sejam públicos ou privados, em causa quando tenha um justo valor. Me permita, Eduardo, parafraseando o que foi dito antes, um pouco antes, mas precisava o STJ dizer o óbvio. Óbvio, né? O que está na lei, 85, né? Parágrafo 1º. O que está na lei, né? Às vezes a gente precisa, sim, né, dizer aquilo que parece óbvio, mas para que não deixe, né, sombra de dúvidas. E foi uma vitória muito grande para a advocacia como um todo. Verdade. Né? Assim, na minha atividade fim, uma das coisas assim que me tocou muito e assim, hoje, graças a Deus, a Defensoria também é uma referência nisso, foi de implantação do núcleo de saúde, né? Núcleo da saúde de atendimento às pessoas que precisam de algum tratamento médico, ou cirurgia, ou prótese, ou órtese, ou remédio, enfim. Nós estruturamos a Defensoria nesse sentido, claro, graças também a trabalhos de defensores incansáveis, do Ricardo, Daniel, Chalube, aqui em Arapiraca, que capitanearam isso. Então, esses desafios foram grandes, né? Chegou o tempo, Vitor, Daniel, assim, de eu, enquanto defensor, e o defensor também, enfim, o Ricardo, íamos aos hospitais fiscalizar se existia UTI neonatal ou não, para atender uma criança que estava morrendo na Santa Mônica, porque na Santa Mônica não tinha UTI e só tinha no hospital privado e precisava fazer a transferência e o hospital negava essa transferência. Então saímos de madrugada, muitas vezes buscando essas UTIs ou deixando muito cheque calção para que fosse realizado determinado procedimento médico. Então foi um momento muito difícil, mas ao mesmo tempo gratificante. Você pegar um mapa da mortalidade infantil nesse período, caiu drasticamente, cerca de 40% a 50% a mortalidade infantil nesse período, obviamente não só graças à atuação da Defensoria Pública, mas a atuação em geral, mas também que a Defensoria participou, principalmente nessa formalização das contratualizações de UTI neonatal com a rede privada, que não tinha UTI neonatal aqui em Alagoas. Né? Sequer aqui em Arapiraca, se não me engano, não tinha. Os partos mais perigosos, enfim, que gerasse mais perigo, a mãe ou a criança, tinha que ser feito na Santa Mônica. Né? Então, era algo assim muito, muito dramático. E nós conseguimos enfrentar e passar essa fase. Né? Então, são alguns aspectos, enquanto defensor público, né, da nossa atuação. Bacana, é muito bom a gente olhar, né, o antes e o depois e conseguir verificar o
o quão bem a gente vem desempenhando a atividade e o resultado que tem sido trazido para a sociedade. Isso é muito bom. E como desembargador eleitoral, quais foram os principais desafios? Os desafios, o principal desafio é saber julgar, né? Você saber julgar não, é julgar, né? Que a gente não sei se aprende a julgar, como é isso. Mas a gente vê do outro lado do balcão, o quanto é difícil ao jogador também, né? Muitas vezes a gente está naquela zona limítrofe, né? Aquela borda entre o sim e o não, e a gente, depende do valor, enfim, valorar determinada prova assim ou assado, a gente pende para um lado, pende para o outro. Quando é preto, quando é branco, é mais fácil. Mas quando é cinza, você não sabe dizer se é preto, se é branco, é difícil. É muito difícil, isso é difícil. E, assim, um caso emblemático que eu julguei foi daqui de Arapiraca, especificamente, né, na situação do Luciano Barbosa, em que houve uma intervenção, acho, salvo engano, da estadual, da comissão estadual na comissão municipal, e aí envolvia a necessidade de devido processo legal, e também, salvo engano, teve intervenção nacional, enfim, foi algo muito marcante a mim na época, enfim, foi um batismo meio complicado, né? Para o meu primeiro mandato, pegar na primeira eleição municipal, pegar um caso desse não foi fácil. Você relator, né? Fui relator daquele caso. No primeiro momento não fui relator. Na cautelar eu não fui relator. A cautelar ela foi modificada no TSE e quando o julgamento no mérito eu fui relator. E aí, mas conseguiu-se dar uma boa solução, acredito eu, porque, a meu juízo, naquele momento, respeitou-se, obviamente, a democracia como um todo, né? Existiam chapas também envolvidas ali, Daniel. Se caísse a chapa do Luciano, cairia também a chapa dos candidatos a vereador. Era algo assim muito... Era um partido, na verdade, Era um partido como um todo, né? E aí, mas foi resolvido, graças a Deus. Salvo engano, antes do julgamento, chegou-se a um acordo. Mas, assim, o que nós salvaguardamos foi principalmente aquilo que é do próprio Estado Democrático de Direito, que é a possibilidade, né, do eleitor escolher quem ele bem queira para ser seu representante, né? E aqui em Arapiraca escolheu-se o Luciano, né? Então, escolheu-se com uma margem grande de votação. Sim. E naquele momento a grande questão era tirar ou não ele da urna, enfim, mas graças a Deus deu-se, ao fim e ao cabo, salvar-se todos, né? Vitor, você me permite fazer uma indagação, né? Pelo menos foi uma lição. Não sou eleitoralista de escola, atuo pontualmente, mas me trouxe uma lição, isso em relação à atuação da Justiça Eleitoral, no seguinte... e até mesmo me apropriando das suas palavras, né? No caso específico, e que isso obviamente gera um precedente, né? Ou geraria se fosse de outra forma, a Justiça Eleitoral ela observa também muito a questão da legitimação da escolha. Talvez, no caso, mais do que o formalismo. Era isso que eu queria que se fosse abordado, Eduardo. Porque o que pressupõe a Justiça Eleitoral é garantir o exercício democrático da opção, não, né? Da obrigatoriedade do voto, porque o voto no Brasil é obrigatório. Mas permitir com quem tenha o direito a votar, possa votar em quem, obviamente, escolher que esteja habilitado para tal. Não estou dizendo que não existe esse critério. Mas, no caso, em comento, ao que me parece, havia uma discussão com relação à formalidade, né, da execução da convenção, se poderia ter havido, se não, se a escolha dos participantes da convenção seria legítima ou não, se a intervenção do partido seria legítima ou não. E, ao final e ao cabo, se entendeu, né, que houve talvez algum excesso de intervenção e que deveria se garantir, né, exatamente a escolha popular. O grande papel da Justiça Eleitoral, a gente pensa que não, mas o grande papel da Justiça Eleitoral não é julgar, né? Como você bem disse, Daniel,
o grande papel da Justiça Eleitoral é permitir eleições democráticas, limpas, né, universais, o exercício universal do voto. Esse é o nosso grande papel, né? Por vezes, nós julgamos também, né? Temos a função de julgar. Mas a intervenção da Justiça Eleitoral no processo democrático deve ser mínima. Esse é um juízo meu, né? Especificamente meu. Se pudermos salvar candidaturas, isso eu também falo, é um juízo meu. Meus votos são nesse sentido. Se pudermos salvar não só candidaturas, mas eleições, a intervenção da Justiça Eleitoral deve ser mínima, né, no processo democrático. E quanto menos intervirmos, melhor. Está demonstrando que o processo está correndo da melhor forma possível. E nesse caso específico, é um juízo meu também, eu acreditava que não era necessário a intervenção de outra comissão na comissão municipal, enfim, abreviando, né, que fosse permitido à população de Arapiraca escolher quem ela bem quisesse como representante, não só do Executivo, mas também do Legislativo. Então, resumindo mais ou menos, foi nesse caminho que nós singramos, né, com alguns percalços, obviamente, com a repercussão toda que é inerente a uma grande cidade, é a segunda maior cidade do Estado, e toda a sua importância política, mas foi importante, é o amadurecimento da Justiça Eleitoral, o meu amadurecimento pessoal e, acredito, da própria cidade de Arapiraca. Perfeito. Foi um caso emblemático aí que eu imagino que a pressão geral, né, externa, interna, tenha sido grande aí, porque quando há uma disputa de uma natureza dessa dimensão, são muitas opiniões, muitas coisas. Mas quem sobreviveu a Ana Lúcia Taveira de Campos Lopes, a pressão que ela me dava enquanto eu era criança, né? Eu passo qualquer coisa, sem dificuldade nenhuma. Tem a resistência, né, Eduardo? Já tem a casca dura. Show de bola. Eduardo, e partindo para a vida pessoal, quem é o Eduardo, a pessoa do Eduardo? Eduardo é, como eu disse, né, esposo, pai, filho, irmão, um tio que é pai também de sobrinhos, um amigo, principalmente amigo, né? É um cara que gosta muito do campo, demais do campo, das coisas simples. Eu acho que a sabedoria e as melhores coisas da vida, né, está na simplicidade. Os melhores momentos nós vivemos de forma muitas vezes inesperada, principalmente junto daqueles que nós mais gostamos, né? Eu sou um cara absolutamente... Tem uma música do Júlio Iglesias que ele diz que eu sou feliz com o vinho e um copo e um pedaço de pão, né? Eu sou feliz com o vinho, um pedaço de pão e também com caviar e champanhe. Ele fala, sou feliz com o vinho. Então, sou feliz de qualquer forma. Gosto de gente. Um sarapatel e uma dose também. Perfeito. Perfeito. Aí é que eu sou mais feliz ainda. É uma pimentinha de preferência. Que gosto de andar na rua, que gosto de gente, que gosta de ir ao mercado, enfim, que gosta de pescar com meus meninos na lagoa, jogar uma tarrafa, de tirar um leite numa vaca, de subir no cavalo, tanger um boi, enfim, de cozinhar. Então, eu sou um cara absolutamente simples, de hábitos simples, como dizia meu saudoso tio, sem trique-trique, sem 9 horas, sem por enquanto. Show de bola, perfeito. Perfeito. E com relação ao futebol, o que é que o Eduardo Lopes aí desenvolve na área do futebol? Fiquei sabendo que tem uma escolinha de futebol. Como é essa atividade? Futebol é uma paixão, né? Futebol é uma paixão. Meu CRB, desculpa aí o asa gigante, né? O meu CRB e meu Flamengo são paixões que eu aprendi com meu pai. Eu brinco sempre, né? Futebol, fazenda, faca, forró. Alguns Fs que eu aprendi com meu pai, além do direito. Eu estou procurando aí um D aí também, né? Para família, né? Fé. São muita coisa que eu aprendi com meus pais como um todo. Mas o futebol
E é uma herança já de família. E papai era um entusiasta pelo futebol e lá em Santa Luzia do Norte, no nosso local, lá existe um campo, o campo do Flamengo do Babau. Chega lá, apanha, viu, Daniel? Se levar algum time daqui para lá, vai, como diz a história, leva um saco também para trazer de gol. E tem uma escolinha lá do Flamengo, né? Assim, que tem essa capacidade de muitas vezes levar um lado cidadão também às crianças, né? De ocupá-las, né? E tentar com que os sonhos... Eu tinha também esse sonho de ser jogador, mas... Todo mundo, né? Acho que generalizando, toda criança, né? Passa por essa menino fase, tem não vê outra coisa na vida que não seja ser jogador de futebol. Ser jogador de futebol, é verdade. E assim, tentar com que abra as portas, né? A gente já conseguiu levar alguns meninos para alguma escolinha de CSA, de CRB, enfim. Tenho grandes amigos também que são jogadores de futebol, que o futebol me deu, né? Grandes e amigos, irmãos que eu tenho. E é algo assim que me fascina, né? E que é algo que eu, no futuro, pretendo, inclusive, gerar algo mais profissional, né? Não só muito amador, mas algo mais profissional no sentido de permitir que essas crianças tenham esse caminho aberto também para transformar suas vidas, né? Transformar suas vidas e as vidas de suas famílias, né? Tantos talentos aí se esvaem, né? Eu me lembro que o Theo, nos seus discursos, o Theo Tony Vilar, o governador, dizia que a Marta teve 3 ou 4... A Marta, jogadora de futebol, teve 3 ou 4 irmãos ou irmãs que morreram em razão da mortalidade infantil. Então, você imagina também quantas Martas já deixaram de aparecer, né? Não só por morrer, mas por não ter oportunidade, né? Quantos Pepes aí, já vou fazer a defesa aqui de um amigo, deixam de estar aí, né? Quantos Neymar, quantos Ronaldos, enfim. Que a gente permita, né, essas crianças a tentar, pelo menos tentar, construir seus sonhos, né? Bom, eu acho que todo mundo tem que ter uma forma de assistir a sociedade. Você passar pela vida, né? E aí um ensinamento bíblico, religioso, né? Você tem que dar com a mão sem que a outra veja. Obviamente está se expondo aqui, mas nunca vi, nem soube nenhuma exploração nesse sentido. Como eu acho que todo mundo tem que ter em si algum tipo de trabalho voluntariado. Eu acho que isso movimenta a verdade da sociedade, né? Você oportuniza muitas vezes pessoas a participarem, né, da cidadania que elas nunca imaginavam, né? Falo isso também porque a gente acaba se envolvendo com isso, com movimentos, e a gente tem, por exemplo, aqui em Arapiraca, a gente tem diversos clubes de serviços que fazem um trabalho benemérito muito importante na cidade, né? E que é importante, de fato, que todo mundo, às vezes, procure saber, né? Veja os trabalhos, ajude, participe, tire um dia no ano para fazer um voluntariado, né? Eu acho que se todo mundo, já me imaginou, todo mundo aqui em Arapiraca, 230 mil pessoas, tirasse um dia no ano para fazer um trabalho voluntariado, eu acho que a gente transformaria, né, muito mais a sociedade. E a iniciativa que o Eduardo faz de abrir a porta por meio do esporte para crianças, que, como diz, eu pelo menos sempre tive isso muito claro na minha vida, né? Quando eu tinha 9, 10 anos, eu estava certo na vida que eu ia ser jogador do Flamengo. Né? Mas não foi meu caso não foi por falta de talento, não. Foi que eu teve os dois joelhos operados aí, mas... É a minha desculpa. É a minha desculpa. Com 10 anos, os 2 anos eu estava imagine. É a minha desculpa, né? Tem que dar essa desculpa. Eu ia até perguntar se esse sonho, de alguma forma, ele foi tentado mesmo, aí se chegou a algum na escola mesmo, na escola que eu falo, não a escola de futebol, na escola mesmo já ficou nos campeonatos estudantis, nos jogos internos, e
interescolar já... O meu já... O sonho ficou por ali mesmo. O meu já se esvaiu com meus 12, 13, 14 anos. Acho que não dá para mim, não. Mas eu tenho esperança do meu filho aí, né? Se Deus quiser, vai. Eu pergunto isso porque eu ainda consegui, eu também tinha esse sonho, e eu ainda consegui chegar a treinar algumas vezes em um time profissional. Eu acredito que foi Deus quem me ajudou ali a sofrer uma lesão e me mostrar que o meu caminho não era aquele ali, não. Aí eu decidi estudar Mas você podia estar na Copa uma hora dessa, né? Mas eu estava lá, era mais por Mas insistência. tudo pode ser a gente encarar isso, né? Como diz que não tem uma folha que cai no chão sem a presença de Deus, então a gente precisa encarar que, de fato, se você se realiza né, hoje e entende isso, de fato deve ter havido essa intervenção dele, certamente. E tem o fator realização e o fator consciência, que eu não era tão bom de bola assim, não. Eu estava ali mais por insistência mesmo, né? Por persistência, e Deus me ajudou a seguir o caminho de uma maneira mais clara ali. Ele me deu uma direção melhor naquele momento. Mas show de bola. Uma outra pergunta, Eduardo, que eu queria fazer é com relação a uma história de um nome, de um cachorrinho que você criou uma enquete aí no Instagram para poder decidir qual seria o nome. Foi, rapaz. Como foi esse negócio? Meu menino botou o nome de Mateuzinho e tá numa briga esse negócio lá em casa. Ainda tá rolando essa disputa? Ainda tá rolando essa disputa. O que ganhou, salvo engano, foi Duque. E minha mãe gostou mais de Chico. E agora tá nessa luta. Acho que vai ter o terceiro turno dessa disputa aí. Mas tem quanto tempo isso vem rolando? Tem uns 15 dias, mais ou menos, 10 a 15 dias. Mas todo mundo chamando o cachorro de Mateuzinho, ninguém não vai chamar. Não, mas eu tô chamando de Chico, né? Tem outra pessoa chamando de Duque lá, então pode gerar uma dificuldade de personalidade. De repente ele bota o nome composto, né? Duque, Mateus, Chico Lopes, né? Aí vai, por aí. De repente a gente busca esse nome aí composto, né? Mas tá uma briga ferrenha lá. Não, vai ser esse. Aí já inventaram o Natanzinho. Eu digo, meu Deus do céu. Outro nome. Eu tenho que arrumar outro cachorro, né? Já tenho 5, né? 5. Na fazenda tem 5. E em casa mais 6. Eu não sei onde eu vou parar com isso. Não. É muito, mas é interessante. São, assim, algumas felicidades que eu tenho, né? E uma das grandes felicidades que eu tenho é quando eu chego e... se eu tiver com o vidro aberto, eles entram no carro, já pulam dentro do carro, enfim, são grandes felicidades. Eu gosto muito dos meus companheiros. Perfeito, show de bola. É o seguinte, eu acredito que nós encerramos nosso bate-papo. A hora passa rápido demais. O doutor Daniel acabou me ajudando nesse bate-papo aqui com o nosso desembargador eleitoral Eduardo Lopes. Em sequência, a gente vai ter um outro podcast aí com o Daniel, com o Wagner, com o Nivaldo também, para a gente falar sobre vou receber essas 3 Depois já ter feras pescado, aqui. eu venho a bonança. Depois, aqui só um aperitivo. Prato principal, gente, é Wagner, Daniel, Nivaldo, tá certo? Rapaz, eu tô no meio dessas feras aqui, tendo que intermediar e tendo a satisfação de receber todos vocês aqui no nosso escritório e trazer para o público de Arapiraca um bate-papo bem produtivo, né? Ouvindo histórias como a sua hoje, Eduardo, histórias brilhantes, né? Esclarecedoras sobre vários pontos aí para acadêmicos de direito, para advogados, sobre como despachar, como esse exemplo que você mencionou, como despachar como magistrado, que gera sempre essa dúvida aí, principalmente no jovem advogado, né? Qual seria o melhor caminho de seguir. E é isso, agradecer novamente ao Eduardo Lopes, agradecer novamente ao Daniel Fernandes pela presença, por esse bate-papo, pelos ensinamentos, e dizer que num momento oportuno aí eu queria receber você novamente aqui no nosso escritório para a gente bater um outro papo e nos trazer mais uma vez aí ensinamentos. Perfeito. Eu agradeço demais, Vitor. Agradeço você, a Kleber, Max, o Daniel também. Agradeço a Arapiraca. Sou muito grato a Arapiraca, a Chalu, Marcos, Roberto Alan também, pessoal da Defensoria. Chalé da Culinária, quero voltar lá, Vitor, rapidamente. Tive aqui segunda-feira na Anhanguera falando sobre Defensoria Pública com o professor Valtenci.
momento marcante. Para mim é muito prazeroso vir aqui, muito mesmo, lhe confesso, né? E essa duplicação facilita muito nossa vida. Sim. A gente chega rápido aqui, né? Então é algo muito bom. Eu gosto de vir a Arapiraca, me sinto bem aqui em Arapiraca. Estou à disposição, Daniel, sua disposição, a sua, Vitor, todos vocês, fazendo negócio direito, quem quiser voltar aqui, a gente volta para tratar de outros temas, para trazer eventualmente alguma pessoa que você queira, possa intermediar, trazer também. E dizer que estou muito agradecido, muito feliz com esse bate-papo, capitaneado por você, ladeado aqui por Daniel, grande representante da nossa advocacia, e sempre à disposição. Dizer que sou muito grato por permitir bater esse papo aqui com vocês. Muito obrigado. Perfeito. Eu vou parabenizar pela última vez. Eu merecia vários parabéns. Eu não falei tanto para não ser tão repetitivo, mas por esse ser humano que você é. Obrigado. E essa humildade que tem, mesmo ocupando um cargo de tão relevante, né, tão relevante nesse meio jurídico. E, mais uma vez, parabéns. Obrigado. Por ser essa pessoa. E, Daniel, foi proposital não perguntar tantas coisas pessoais, porque a gente vai fazer esses questionamentos, né? A gente vai espremer um pouquinho o Daniel no próximo podcast aí. Bem preparado. Eu tenho certeza que vai ter um conteúdo brilhante também. E é isso. Daniel, obrigado. É isso aí, Vitor. A você, ao Kleber, ao Max, ao podcast Fazendo Negócios Direito, né? Agradeço demais pelo convite, agradeço ao Eduardo por me permitir estar ao lado dele aqui hoje. A experiência foi muito boa, como eu disse, nunca tinha participado, né? Quem está assistindo não sabe o que é que está aqui por trás de todo o aparato, luzes, produção, né? Bastidores, enfim, e ficamos à disposição, né? Tivemos aqui hoje desembargador eleitoral Eduardo Lopes, falando um pouco da sua história de vida, da sua profissão, e aí eu volto um pouquinho para o que eu disse lá no início, da iniciativa, né? É importante porque certamente isso vai circular aqui na cidade, na região. Na verdade não tem fronteiras, né? Jogou na internet, vai adiante. Mas por ser um podcast da terra, certamente será valorizado por aqueles daqui, e essa experiência que vocês pretendem com o podcast transferir, né, sobretudo a comunidade acadêmica, o jovem advogado, o advogado mais experiente, de conhecer um pouquinho sobre a história, sobre a trajetória. E hoje a gente teve aqui, né, uma personagem muito importante aí no desenvolvimento desse nosso sistema de justiça, né? Faz parte, na Defensoria faz parte, é um dos órgãos que permeiam todo esse sistema de justiça, que está ali para assistir aos mais desvalidos, né? Não falo nem aos menos favorecidos, porque hoje a gente já tem uma massa muito grande de menos favorecidos, mas dos mais desvalidos, digamos assim, pelo menos essa atividade, né, a finalidade principal da Defensoria. E muito obrigado, Vitor, obrigado, Eduardo, por compartilhar essa tarde aqui, né, com essa equipe que também está aqui. Agradeço a todos pela paciência. Show de bola, perfeito. Agradeço a presença de vocês dois e nós estamos encerrando mais um podcast do Fazendo Negócios Direito. Agradeço a você também que está aí nos assistindo e até a próxima.